E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai falar sobre o que é a dependência química, mas primeiro se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e comenta aqui no vídeo. A dependência química é uma doença de transtornos mentais que se desenvolve a partir do uso e abuso de substâncias, mas claro, a partir do momento em que o usuário se torna um dependente químico, isso leva um tempo, não é assim da noite para o dia. Usou uma vez, se tornou dependente químico. A dependência química, ela é uma doença muito grave, ela é gerada através do uso e abuso de substâncias a partir do momento em que o dependente químico já não tem mais o controle sobre sua vida, sobre suas atitudes, não tem mais controle sobre a quantidade que ele vai usar de substância e nem quanto ele gasta, enfim, ele perdeu totalmente o controle. E a doença dependência química ela foi diagnosticada pela OMS a partir de 1964. Antes ela não era considerada uma doença, e sim o que qualquer pessoa dissesse, né? Poderia ser considerada uma sem-vergonhice, o que fosse, um desvio de caráter. E na verdade a dependência química ela é uma doença sim grave, sem cura, mas com tratamento. Por isso é muito difícil que dependentes químicos se tratem sozinhos, em casa, na rua. O índice é bem menor, por isso o tratamento muitas vezes se dá por meio de internações, e isso tem a estatística maior, por isso que com certeza o número de internações é bem maior, o volume é bem maior, né? Então, o que é a dependência química? A dependência química é uma doença grave, sem cura, mas com tratamento e controle. E o que se dá nisso? Se dá que a dependência química, para ter tratamento, basta a família tem que mudar certas regras, limites, para poder cobrar do dependente químico uma mudança posteriormente. E isso se dá depois de muita dedicação, depois de muito conhecimento por parte da família. Esse dependente químico vai aceitar essas mudanças, vai chegar ao ponto que não vai conseguir mais sobreviver na própria casa, pois a família já mudou totalmente e ele não consegue se encaixar nessa família a partir dessas mudanças. Então, a dependência química é uma doença que vem do uso e abuso de substâncias. E com certeza, para ter uma boa estatística de melhora, é necessário, grande parte dos dependentes químicos é necessário internação, né? O tratamento sobre uma internação, porque é uma doença bem complicada de tratar, não é tão simples assim. Tem a parte dos neurotransmissores que recebem uma enxurrada de sensação de prazer, e isso é bem difícil de lidar após o tratamento. Então, com certeza tem que passar por uma dedicação tanto da família quanto do dependente químico para reverter essa enxurrada de falso prazer que a droga dá, porque a partir do momento em que cortar a substância, ele não vai receber mais essa sensação tão grande de prazer. Então ele vai ter que aprender a viver com gotículas de sensação de prazer. E em muitos casos, os dependentes químicos não conseguem viver, não se sentem tão felizes a ponto de ter uma vida em recuperação. Por isso que quando eu falo que a internação é o melhor caminho para o dependente químico, é o que mais dá certo, porque lá você aprende normalmente, né? As internações ensinam que você deve viver a vida de outra forma, criar outras formas de prazer, e por isso a internação acima de 6 meses eu recomendo, é a que eu fiz, e com certeza eu aprendi muito a viver de cara limpa e enfrentar as situações do dia a dia sem uso e abuso de substâncias. Mas claro, é possível reverter a situação da dependência química em tratamento de rua? É possível, mas claro, é bem mais complicado. Então, por isso,
A dependência química é bem difícil de ser tratada, é uma doença gravíssima, com internações, com direito a benefícios até do INSS, enfim. Ela é uma doença com CID, então ela é psicológica, psiquiátrica, social, de vários fatores fazem uma dependência química, porque o dependente químico ele não consegue lidar mais com muitas situações e com certeza isso se torna uma dependência química, se torna cada vez mais grave, pois ele não busca ajuda. Então a dependência química é uma doença gravíssima e por isso quanto mais cedo o adicto aceitar a ajuda da família, com certeza vai ser melhor para ele, para reverter essa situação de um dependente químico que está na ativa. Com certeza, um dependente químico que está em recuperação é outro patamar, é outro estilo. Ele continua sendo um dependente químico, mas em recuperação. E tem o dependente químico que está na ativa. Tem dois tipos de dependente químico, mas com certeza todos os dependentes químicos já estiveram na ativa e alguns estão em recuperação. Eu estou em recuperação há 11 anos e isso faz muito bem para mim. Eu não tenho que discordar da minha recuperação. Então, com certeza, eu já acredito que a minha dependência química é uma doença. Eu já sei disso, já sei dos meus limites. É uma doença que impõe limites para quem é doente. Então, você se trata e com certeza o seu familiar vai ter limites após o tratamento, mas esses limites são bem saudáveis, nada que uma pessoa não possa viver e ser feliz após o tratamento. Se você quer saber mais sobre dependência química, assista esse vídeo aqui ou assista esse vídeo aqui e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem para a recuperação.